O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 14, eu vou ler esse versículo na tradução da Bíblia Viva. Esse texto diz que com a ajuda do eterno Espírito Santo, Cristo de bom grado entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados. Ele que era perfeito, sem uma única falta ou pecado. Irmãos, a ação do Espírito Santo de Deus foi determinante para a consumação da obra de Cristo aqui nessa terra. Se não fosse a ajuda do Espírito Santo, se Jesus não tivesse o apoio, a presença, a certeza do Espírito Santo de Deus com ele naquele momento difícil da consumação da sua obra aqui na terra, talvez Jesus não suportasse. Mas naquele momento, porque a ajuda do eterno Espírito Santo era com ele, Jesus foi cheio de ânimo, foi cheio de dedicação, foi cheio de amor pelo ser humano. Isso fez com que ele completasse o seu sacrifício. Jesus foi ungido pelo Espírito, e só assim ele pôde suportar a cruz, como diz em Hebreus 12, versículo 2. Desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, momento difícil não é fácil de passar. Diante de algumas circunstâncias, a gente até sabe que é necessário passar, mas fácil, gostoso, não é. Mas com a ajuda do eterno Espírito Santo, é possível. Jesus só pôde passar aquele momento tão difícil, porque a ajuda do eterno Espírito Santo estava com ele. Além disso, nós vamos ver também e encontrar o poder do Espírito Santo na ressurreição de Cristo. Vamos ler Romanos 8, versículo 11, que diz a palavra de Deus sobre esse momento do ministério, da vida de Jesus aqui na terra. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Foi o poder do Espírito Santo que ajudou a ressuscitar, que ressuscitou o nosso Senhor Jesus. Foi por isso que ele pôde completar e consumar essa obra. Foi mediante a ação do Espírito Santo que Jesus se levantou dos mortos e foi declarado verdadeiro Filho de Deus e Salvador do mundo. Irmãos, depois da sua ressurreição, até a ascensão, Jesus passou uns dias aqui na terra. O que ele ficou fazendo? Como que ele ficou agindo? Onde ele esteve nesses dias? A Bíblia diz que Jesus atuou no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Vamos abrir em Atos 1, versículo 2. Atos 1, versículo 2. Vamos ver o que diz esse texto, que fala exatamente desse período, depois de Jesus haver ressuscitado e antes dele ser ascenso aos céus. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado nas alturas. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, esse versículo diz assim: antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Irmãos, o Espírito Santo esteve presente no ministério de Jesus, da concepção até o momento da ascensão do nosso Senhor. E nós vamos concluir essa parte reafirmando que do mesmo modo que o Pai é Deus, irmãos, do mesmo modo o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São as três pessoas que formam a Trindade.
e elas atuam em harmonia e comunhão absolutas. Por isso, enquanto Jesus esteve aqui entre nós, sendo homem, o Mestre Jesus jamais agiu de maneira autônoma, irmãos. Ele nunca agiu sozinho, mesmo sendo filho de Deus. Olha João, capítulo 5, verso 30, as palavras do nosso Senhor. João 5, verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Jesus agia o tempo todo em harmonia, em conformidade com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Jesus não apenas foi concebido por obra do Espírito Santo, mas ele viveu desde o seu nascimento até a crucificação, a ressurreição e a ascensão. Todo o tempo ele se deixou conduzir pelo Espírito Santo de Deus ao longo de sua vida e de seu ministério. Se nós podemos ver esses feitos do Espírito Santo na vida de Cristo, o que isso nos ensina? Se nem mesmo Jesus, Deus, feito homem, pôde agir sem o Espírito Santo, é evidente que não há possibilidade de sermos cristãos verdadeiros e de nem cumprirmos fielmente a nossa missão aqui na terra sem o Espírito Santo de Deus em nossa vida. A igreja de Cristo aqui na terra precisa da virtude do Espírito de Deus para proclamar o Evangelho. Sem ele, sem o Espírito Santo, não há arrependimento, não há conversão, não há santificação em nós. É Deus, é o Espírito Santo em nós quem faz com que nos arrependamos do nosso pecado. É o Espírito Santo quem nos convence do nosso erro, que nos permite converter o nosso caminho. E é o próprio Espírito Santo quem nos ajuda na santificação pessoal. Você se lembra do resumo do ministério terreno que nós mencionamos no início desse tópico, da vida de Jesus? Quais eram os 3 itens da vida e do ministério de Jesus? Pregação, cura e libertação. Se Jesus dependia do Espírito Santo para cumprir a sua missão, quanto mais nós, irmãos. Nós somos totalmente dependentes da atuação e da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Além disso, a Bíblia também nos diz que Ele é consolador e conselheiro do crente. Quem já passou um momento difícil de perder um ente querido, sabe o que significa a ação consoladora do Espírito Santo de Deus. Sabe o quanto ela é importante. Uma das experiências mais tremendas que eu ouvi falar com relação ao Espírito Santo Consolador aconteceu na vida da minha avó. Diz que ela tinha uma irmã, que ela era muito apegada a essa irmã. Eram muito unidas, cresceram próximas de idade, casaram juntas no mesmo dia e eram muito amigas. E essa irmã faleceu. Poucos anos depois de casada. E quando deram a notícia à minha avó de que a irmã tão amada havia falecido, ela foi batizada com o Espírito Santo na hora. Isso é a ação consoladora do Espírito Santo de Deus. Além de ser consolador, o Espírito Santo é conselheiro, irmãos. Quando temos uma decisão importante a tomar, dobra os teus joelhos, fecha os teus olhos, fala com a pessoa do Espírito Santo de Deus, e Ele vai nos orientar, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos aconselhar. Ele é Deus presente, a palavra de Deus diz que Ele foi enviado para estar em nós, para habitar conosco. Ele não vem visitar a nossa casa, irmãos, Ele mora conosco, Ele habita na nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo, nós temos a obrigação de consultá-lo, de buscar dele a orientação, o conselho, a instrução para a nossa maneira de viver. E a Bíblia diz
que Ele é companheiro de caminhada, Ele não nos abandona, irmãos, Ele nos segura no colo, e Ele não larga mais, Ele é Deus presente em nossa vida. Pode contar, pode confiar que Ele está com você, que Ele vai te ajudar, Ele vai te orientar. Irmãos, se nós temos deixado, será que nós temos realmente deixado que o Espírito Santo conduza todos os nossos passos? Será que temos agido com a unção e o poder dele em nossa vida? Pensemos nisso. E seguindo o exemplo do Mestre, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus.